Olá, olá, tudo bem, pessoal? Saindo um pouquinho atrasado, mas estão aqui as previsões da semana, do dia 10 a 16 de janeiro. E nós temos aqui um 3 de ouros, 8 de copas, 8 de espadas, uma rainha de espadas e como conselho, um príncipe de paus. O que isso tudo fala? Fala que nós teremos uma semana de algumas mudanças. Não são transformações como as da semana passada, porque semana passada nós tínhamos a torre. E a torre, ela é uma mudança um pouco drástica, a gente sente muito forte. E nós vimos ali toda aquela movimentação de água, né? Minas, São Paulo, Bahia, com acidentes, né? Então, agora a tendência não é ser tão trágico, porque a gente não tem mais a torre, mas nós temos o 8 de copas e o 8 de espadas. O 8 de copas, ele continua, né? São as emoções, deixa eu ver se aqui você consegue ver melhor. Né? O 8 de copas são 8 copos, muita água ainda rolando, algumas situações ficando para trás na nossa vida. Então, a gente vai precisar olhar de forma muito prática, né? O 3 de ouros vem falando para a gente, seja prático, olhe com um pouquinho mais de alegria, peça ajuda se for necessário, tá? O 3 de ouros, ele tem aquela coisa muito manual, muito mãos à obra, muito... Não é um só, tá? É um aglomerado de pessoas que se ajudam. Então, se precisar, se for necessário, peça auxílio. Para quem está próximo, converse, busque elucidar, clarear os pensamentos, tá? Porque isso é do 3 de ouros. O 8 de copas, ele vai dar aquela sensação para a gente que nós temos que abandonar muitas coisas, que nós temos que deixar para trás, a sensação de que nós fomos deixados para trás. O 8 de copas, ele segue, ele olha para frente e ele vai atrás das coisas que ele acredita ser necessário para si mesmo. Então, às vezes é muito dolorido a gente passar por um 8 de copas, porque a gente se desfaz das nossas malas, a gente se desfaz das nossas vestes. E essas vestes, elas não necessariamente são nossas roupas físicas, mas elas podem ser hábitos, pensamentos, sentimentos, sensações. Às vezes a gente está abandonando aquilo de velho, que combina muito com essa semana astrologicamente, porque nós temos uma Vênus retrógrada até 26 de janeiro, e nós temos Mercúrio entrando retrógrado agora no dia 14, sexta-feira. Então, a gente precisa ficar bem atento em rever nossos conceitos, rever nossos pensamentos, rever nossos valores, rever a forma que a gente ama, que a gente se expressa. Então, essa semana é muito propícia para isso, de abandonar antigos vícios, aquilo que não nos agrega mais, ou aquilo que a gente faz repetidamente e que, ao invés de nos levar para frente, só funciona como uma âncora. O 8 de espadas, aqui no nosso coração, ele vem com aquele sinal de que já passou da hora da gente abandonar essas coisas, mas nós somos teimosos. Né? O 8 de espadas é aquela coisa de culpa, de como é que eu vou dar o braço a torcer? Como é que eu vou mudar e vou aceitar que eu estava errado? Então, a gente amargura, fica ali muito amargurado, com uma sensação de culpa. Errei, como é que eu conserto? Mas se eu consertar, o outro vai perceber. Então, a gente fica nessa sensação que não nos coloca para frente, pesa, tira o nosso sono. No 8 de espadas, a gente dorme mal, a gente se mexe muito, tem pesadelos, a gente fica ali com uma coisa engasgada na garganta e não consegue avançar. O conselho aqui, gente, o conselho aqui não é só nessa situação de que a gente está entalado, tá? O conselho da semana é um príncipe de paus. Ou seja, supere isso. Deixa para trás o orgulho, deixa para trás o ego. Faça aquilo que é necessário fazer. A gente já é adulto, né? Adulto, ele deixa de fazer por manha, por picuinha ou só por prazer. Ele tem que fazer aquilo que é necessário.
né? Não é só fazer o que eu gosto, porque às vezes fazer só o que eu gosto não nos traz resultado. Então, tem que fazer aquilo que é preciso. E o cavaleiro de paus, ele vem te dizendo isso, tá? O príncipe de paus, ele te fala isso. Vai à luta, faça o que precisa, supere o teu ego, supere o teu orgulho. Agora é o momento de você transformar. Agora, tem um pontinho aqui bem particular, tá? Nós temos, na casa espiritual, uma rainha de espadas. E a rainha de espadas pode ser que a gente tenha uma sensação de que os anjos, de que a espiritualidade está irritado com a gente. Então, por mais que a gente não sinta ou não perceba mais tantos acidentes, tantas coisas negativas, é como se a gente fosse sentir uma irritação no céu. Uma irritação dos anjos ali, e a gente fosse se sentir, talvez, jogado às traças essa semana. Então, vamos mudar o nosso comportamento, abrir nossos pensamentos, pedir ajuda se for necessário, superar todo esse ego e orgulho aí, não adianta, gente. Outra coisa que é bem importante, tá? A gente estar atento. Com essa irritaçãozinha que a gente vai perceber na energia, nos céus, fica muito fácil para a gente se meter em confusão, viu? Briga de família, briga com o vizinho, briga com o chefe, aquele mal-estar, e aí vem aquela espada na garganta, né? Do 8 de espadas ali, que a gente fica com aquele sapo entalado. A gente fica com aquela situação aqui que não engole. Então, precisa ter muito cuidado com isso, tá? Se você for viajar, tiver algum planejamento de viagem, presta bem atenção, né? Como é que eu vou? Onde é que eu vou? Será que é hora de viajar? Dá para eu trocar? Porque nós temos aqui um 8 de espada e um 8 de copas, tá? Para você depois não se sentir culpado de, puxa, eu fui, devia ter esperado. Se for viajar, se você tiver com sintomas de gripe, de qualquer coisa, cuida de quem está em volta, cuida de você mesmo. Não está ainda em época da gente relaxar, tá? Não está ainda em época da gente dizer, ufa, passou. Ainda não. Segundo semestre a gente vai sentir isso, mas no primeiro a gente ainda precisa tomar muito, muito, muito cuidado. Que você tenha uma excelente semana e até segunda-feira que vem.